Valeu. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade dos Espíritas Francisco de Assis. Eu ainda estou tendo as instalações aqui. Opa, ótimo. Não. Hoje, 26 de abril de 2024. Só estou mexendo aqui na lâmpada. De 2024. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Calder Schubert. Já estamos até caminhando para o final da obra, né, do estudo. E nós estamos estudando o capítulo 9 da terceira parte, que fala da ação do mundo espiritual. Deixa eu contar aqui os parágrafos. 1, 2, 3. Boa tarde, meu povo. Vamos para o quarto parágrafo, tá? Quarto parágrafo. Boa tarde, Trinha. E começa assim: por outro lado, os espíritos. Acredito que seja o quarto parágrafo. É aí que nós vamos começar. Mas antes da gente começar, eu vou pedir, Carmen, por favor, faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Então, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um estudo. Só temos a agradecer essa oportunidade e abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles que também estudam conosco do outro plano da vida, e que tenhamos uma tarde muito proveitosa, que estejamos atentos e agradecemos sempre essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Liga ali para mim. Só para ver que fica. Ah, tá legal. Então, gente, nós vamos começar aqui, como eu falei, no capítulo 9 da terceira parte, Ação do Mundo Espiritual, no quarto parágrafo, tá? É o quarto parágrafo aqui para facilitar para todo mundo. Então, diz assim, Sueli Calder Schubert. Por outro lado, eu vou ler um pedacinho anterior, só para encaixar melhor. No terceiro parágrafo, ela diz assim: explica-nos o espírito Efigênio S. Vitor, que em cada reunião espírita orientada com segurança, trabalham equipes especializadas que têm a incumbência de preparar o ambiente espiritual, dando a esses trabalhadores dedicados o nome de espíritos arquitetos. Então, os espíritos arquitetos são aqueles que trabalham na reunião, né? Informa-nos ainda que, havendo um grupo de pessoas com um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos, possibilitando a formação de vasto reservatório de plasma sutilíssimo, utilizado pelos trabalhadores mencionados na criação de formas de pensamento, que é o trabalho dos espíritos arquitetos, construindo paisagens, telas, painéis, movimentados com imagens temporariamente vivas, criadas após pesquisa sobre o passado dos comunicantes, que devam ser aparados. E durante o horário da reunião formam-se assim jardins, hospitais, templos, escolas, quadros, espelhos ectoplásmicos e recursos outros que façam os irmãos necessitados recordarem-se do seu pretérito. Com essas providências, feitas de modo tão cuidadoso, é possível sensibilizar tais corações, que são dos irmãos necessitados, né? Favorecendo a compreensão imprescindível. Então, agora nós vamos entrar na aula de hoje. Por outro lado, os espíritos que irão comunicar-se são trazidos ao recinto e permanecem dentro do círculo magnético, formado para mantê-los não só na faixa vibratória mais próxima dos participantes da esfera física, como também no intuito de retê-los para que recebam todos os benefícios possíveis em cada caso. Todos os que forem escalados para a comunicação recebem tratamento especial. Então, olha só, todos aqueles espíritos que forem escalados para darem a comunicação recebem tratamento especial, visando, em alguns casos, a diminuir ou atenuar os efeitos dos fluidos pesados, grosseiros que emitem, né? Então, todos esses esforços visam
atender esses irmãos para diminuir ou atenuar os efeitos dos fluidos pesados, grosseiros que emitem. Enquanto isso, os médiuns designados para tais e quais comunicações recebem toda a assistência imprescindível a colocá-los em condições compatíveis com as dos comunicantes. Repara o que ela falou aqui. Ela disse assim: enquanto isso, os médios designados para tais e quais comunicações. Então, os amigos espirituais, né, eles selecionam os médios que vão atender o companheiro A, B ou C que está necessitado. Daí a importância da não ausência do trabalhador. Então, quando o trabalhador se ausenta da reunião, falta, sem avisar, ou por uma questão boa, porque também pode acontecer de você passar mal, ter um compromisso inadiável, de repente uma consulta médica séria, né? Ou então você está indo para a casa espírita e acontece uma coisa, pneu do carro fura, ou você passa mal. Tá? Então, existem esses casos. Mas tem aqueles que o cara falta porque vê uma nuvem ao longe do horizonte e diz: acho que veio um tsunami, não vou sair de casa. Ah, vai ter uma festinha, sabe? 180 anos da vovó, eu fui em 179 aniversários, não posso faltar esse. Então, a espiritualidade, ela não fica vigiando a gente para dizer assim: eu acho que a Ana vai faltar segunda-feira. Eu acho. Não. Eles confiam o quê? Que você sabe o horário da reunião. Então, não tem que se preocupar com você. Porque se o médium é responsável, eles sabem que o médium está. A não ser, é claro, que haja algum problema. Se o médium avisa com bastante antecedência, 2, 3 dias, olha, eu vou voltar, ou então uma semana antes, eu não vou poder estar tal dia, a espiritualidade tem um tempo hábil para fazer mudanças, né? De repente a pessoa avisa 3 dias antes, entendeu? Que ela vai faltar, a espiritualidade prepara. Mas quando a coisa é em cima da hora, tá, eles fazem o planejamento deles. Esses espíritos vão dar comunicação através de tais médios. Aí o médium não avisa, falta, ou constantemente chega atrasado. Às vezes chega faltando 5 minutos e chega daquele jeito, né? Daquele jeito. Todo desbaratado, cansado, suado, vem correndo. A espiritualidade vai ter que tratar do médium primeiro. Já atrapalhou o trabalho. Ou então chega atrasado. 2, 3, 5, 10 minutos. Aí a porta está fechada, não vai poder entrar. Então, vai atrapalhar. Atrapalha o trabalho, mesmo que o médium tenha uma justificativa. Olha, eu estava vindo para cá, o ônibus bateu, o meu carro bateu, furou o pneu. É uma justificativa satisfatória, é claro, mas mesmo assim atrapalha, porque alguém estava ali esperando por ele. E eles vão ter que dar uma acertada ali. Então, ela diz aqui, ó, todos os que forem escalados para a comunicação recebem tratamento especial, quer dizer, todos os espíritos, né, que vão dar a comunicação, visando, em alguns casos, a diminuir ou atenuar os efeitos dos fluidos pesados, grosseiros que emitem. Enquanto isso, os médiuns designados para tais e quais comunicações recebem toda assistência imprescindível a colocá-los em condições compatíveis com as dos comunicantes. Aqui, ó. Então, né, o médium, não importa o trabalho que ele vai fazer. Não importa. Se é o trabalho do passe, se é o trabalho para distribuir aquele papelzinho para as pessoas que entram, aquilo é importante, porque esse médium é o que dá o primeiro embate, sabe? Aquele que fica na porta. É o que toma o primeiro embate. Quem chega
Porque eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas antigamente tinha, né? É o que a senhora chama da recepção. Não fica sentado na mesa, não. Às vezes eu fico no portão. Ele é o que toma o primeiro embate. Muito embaixo tem. Você chegou, deu de cara com ele. É um trabalho importantíssimo. Então, o médium que trabalha numa reunião, ele tem que ter consciência que já falamos sobre isso aqui, foi até na aula passada, se a espiritualidade chega na reunião 4, 5 horas antes, não foi isso que nós estudamos? Lembra do Efigênio Vitor, do livro Social Psicofone, falou sobre isso? Para preparar o ambiente, o médium que trabalha na casa, ou faça qualquer trabalho, ele tem que ser também alguém operoso. Ele também precisa chegar antes, pelo menos meia hora antes. Pelo menos meia hora antes. Não é? Porque ele chega, aí a espiritualidade vai fazer aquele trabalho sobre ele, vai dar um passo, porque às vezes ele vem com um probleminha, né? Uma situação meio complicada. Aí vai dar um passe nele, vai harmonizá-lo. Às vezes ele está só cansado, né? Vem, solta do ônibus, solta do carro, vem correndo, dá uma harmonizada nele. Isso é coisa de 10 minutos, dependendo da situação. Depois ele dá uma sentada, uma respirada, uma relaxada, pega um papelzinho, um livro, dá uma lidinha. Meu amigo Zé Marcos aqui, que trabalha há anos, hein? Bota aí pelo menos quase 20 anos, né, Zé Marcos? No Domingo de Luz, do CEOI, ele sabe do que eu estou dizendo. Muito mais tempo do que isso. Muito mais tempo. A gente chegava lá... Desde 2000, quanto? Quase 24. 2 ou 3 horas antes do trabalho, né, Zé? Tu já estava lá. O trabalho começava às 10 horas, 8 horas já encontrava o Zé lá. Operoso. Indo para lá, para cá, organizando aqui. Até hoje. Até agora não chego mais às 8, mas chego às 9. Chegar às 9, uma hora. A gente começa às 10h30, né, Zé? Começa às 10h30, eu chego às 9. Ele chega às 9, chega 1h30. Eu sei que eu trabalhei vários anos com o Zé do Domingo de Luz. 1h30 antes. E eu também chegava antes. Toda a equipe, né? Nenê, equipe, Verinha na Nós éramos a equipe da terça-feira, né, Eloá? Terça-feira, Verinha, Eloá. Chegava às 5 horas da tarde, né? A reunião começava às 8, 5 horas ele estava lá para fazer o estudo do André Luiz. A reunião começava às 8, 5 horas ele estava lá. Não, 5 não, 4, porque o André Luiz começava às 4. A gente estava lá, 4 horas, por reunião das 8 da noite. Você tem que ser assim. Porque você tem que lembrar que existe uma espiritualidade que chega bem antes da gente. E às vezes a gente chega naquela situação mesmo difícil. Então a espiritualidade trabalha a gente, a nossa situação, nos equilibra, e às vezes demora para nos equilibrar, né? Porque a gente, às vezes é problemático. É como diz Marilena, né? Nós somos calcetas. Tirando aí quem fala muito esse termo, é o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, que nós somos calcetas, então, às vezes, a gente não se prepara adequadamente durante a semana ou no dia, e a gente chega daquele jeito, né? E a espiritualidade, quanto mais tempo você chegar antes, mais tempo a espiritualidade vai ter oportunidade para te trabalhar, te auxiliar, te harmonizar. Isso é importantíssimo, né? Então, o trabalhador ele tem que ter essa consciência. No dia da reunião, se eu estou em reunião às 7, eu tenho que chegar pelo menos uma hora antes. Qualquer reunião, para distribuir papelzinho, para dar passe, para coordenar culto, para qualquer coisa. Tem que ser assim. Minha mãe dizia assim, dizia, não, ela ainda diz, lugar de esperar o padre é na igreja. Lugar de esperar o padre é na igreja. E é verdade, né? Então, diz aqui, todos os que foram escalados para a comunicação recebem tratamento especial, visando, em alguns casos, a diminuir ou atenuar os efeitos dos fluidos pesados, grosseiros que emitem. Enquanto isso, os médios designados para tais e quais comunicações recebem toda assistência imprescindível a colocá-los em condições, olha aí, compatível com a dos comunicantes. Então, olha o tratamento que é dado aos médios. Eles têm que ter, eles vão receber assistência. Eu vou dizer aqui, ó, assistência imprescindível
a colocá-los em condições compatíveis com a dos comunicantes. Assim, são-lhes fornecidos fluidos magnéticos que os fortalecerão, enquanto que servirão também de defesas contra as vibrações desequilibradas dos obsessores e sofredores, porque você vai entrar em choque ali com uma série de vibrações, com até adversários. Então, você tem que estar preparado, sustentado para tomar um embate. Porque esse embate é aquela coisa, você é trabalhador da casa. Você não está ali para plantar as flores no jardim. Vai realmente enfrentar coisa difícil. Então, a espiritualidade te prepara para você enfrentar o que vem pela frente. Aí ele diz aqui, outro recurso adotado pelos trabalhadores espirituais das reuniões, conforme foi explicado há anos pelo espírito Ivon Costa, que é lá do Centro Espírita que a Sueli trabalha, é a transmissão das ocorrências das reuniões, quando se faz necessário, ampliando-se as vozes através de aparelhos análogos aos nossos amplificadores ou alto-falantes, para serem ouvidas na via pública, com a finalidade de se atender às entidades espirituais sofredoras, perturbadas e perturbadoras. Todo trabalho no bem, seja um estudo como o nosso, uma palestra pública, uma doutrinação de uma reunião pública, tudo que é falado ali por aquele que está trazendo o conhecimento, o esclarecimento, o consolo, não fica restrito ao ambiente, à sala de estudo, à sala da reunião mediúnica ou o salão da palestra. Não. Esse som é transmitido através de, como se fossem grandes alto-falantes, e esse som se espalha por toda uma grande área, ali próxima à casa espírita. De repente, uma vez o espírito falou para mim assim, eu estava fazendo a doutrinação, ele disse assim, tudo que você está falando aí, você não está falando só para mim e para os meus companheiros que vieram junto, era uma legião. As suas palavras também estão indo, através de um sistema de som, nas regiões de onde nós saímos. Então, lá, porque não deu para trazer todo mundo, né? Lá, na região onde nós viemos, há tipo, ele falou alto-falante. Então, tudo que é falado aqui é transmitido lá. Reparou como a espiritualidade trabalha? É para não perder tempo. É para não perder tempo. Então, esse som se espalha para todos. No caso, na reunião pública, na casa espírita, se espalha pela rua. Porque inúmeros espíritos, às vezes, estão transitando pela rua perdidos, alguns sem saber até que desencarnaram, né? Como nós estudamos através da Ivone, ela diz, tem gente que está numa situação tão difícil que quando o médium vidente olha, ele nem sabe se o cara é encarnado ou desencarnado. Porque o fundo dele está tão grosseiro, o espírito dele está tão abençoado. E a Ivone falou, de repente parece até um encarnado andando na rua, de tão denso que é o perispírito do sujeito. Então, ela diz assim, tem até dificuldade para ver se o sujeito, se ele está encarnado ou desencarnado, de tão denso que é o perispírito do sujeito. Então, eles andam quase como se estivessem num estado catatônico, muitos deles, pelas ruas. E o som das orientações, né, junto com as vibrações do plano espiritual, vão envolver esses companheiros para tentar, com o tempo, é claro que a situação, às vezes, essa situação que ele se encontra não se instalou de ontem para hoje. É um processo que já vem se fazendo há muito tempo. Então, vai levar tempo para poder demover o sujeito daquela situação, daquele pensamento, daquele estado, né? Então, eles aqui, outro recurso adotado,
como foi explicado pelo espírito Ivon Costa, é a transmissão das ocorrências das reuniões, quando se faz necessário, ampliando-se as vozes através de aparelhos análogos, quer dizer, semelhantes aos nossos amplificadores ou alto-falantes, para serem ouvidos na via pública, com a finalidade de se atender às entidades espirituais sofredoras, perturbadas, quer dizer, desequilibradas e perturbadoras, aquelas que querem o quê? Promover a discórdia, o sofrimento de alguém. Continua aqui a Sueli. A ação dos trabalhadores da espiritualidade é feita, sobretudo, de maneira muito prática, e nem poderia ser de outra forma, visando sempre auxiliar maior número possível de sofredores. Gente, quando a gente olha isso aqui, a gente pensa, eu penso o seguinte, meu Deus do céu, que trabalho extraordinário esses espíritos do bem realizam. É um trabalho extraordinário. Isso aqui é o que nós podemos chamar, com muita certeza, de mediunidade com Jesus. É a mediunidade com Jesus. A gente vê que o trabalhador, e esse espírito é um trabalhador, quanto mais evolui, mais trabalho ele tem. Não é? Então, nenhum deles vai ficar lá no chamado céu, tocando arpinha ou deitado na grama, vendo os anjinhos bater asa e os cisnes nadarem no lago, como a gente vê em algumas cenas por aí. Não, é trabalho. E não é um trabalho fácil de fazer, como a gente vai ver mais à frente. Não é um trabalho fácil de fazer, tá? Eles estão o tempo todo, tá? Buscando auxiliar o maior número possível de sofredores. Essa é a grande tarefa deles. Auxiliar cada vez mais. Trabalhar, e com disciplina, para atender o maior número de sofredores. Aí, se esses espíritos, que não são espíritos de escola, não, hein, gente? Porque o pessoal diz, deve ser espíritos super. Não! São espíritos com a vibração um pouco melhor que a nossa. Vamos dizer assim. Com a vibração um pouco melhor que a nossa. Se esses espíritos estão fazendo isso, imagine um doutor Bezerra de Menezes. Imagine o trabalho que tem um Eurípides Barçanufo. Imagine. Uma Joana de Ângeles. O nível de trabalhos que eles realizam. Continuando aqui com a Sueli. Ao comunicar-se, quase sempre, o espírito é como que o representante, olha só, de um número bem grande de outros em idênticas condições. É a tal da legião, não podendo e nem necessitando manifestarem-se todos. Um é designado para isso. Um vai ser um representante. Lembra que Jesus perguntou: quem é você? E o que foi que ele disse? Eu sou legião. Um foi escolhido como representante para falar com Jesus. Jesus perguntou para ele: quem é você? Ele disse: eu sou legião. Ele estava, naquele momento, representando um número bem grande de outros em idênticas condições da dele. Não podendo e nem necessitando manifestarem-se todos, claro, não podendo, gente. Porque o tempo, se forem 250, como é que todos eles vão se manifestar? Como eles estão no mesmo padrão vibratório, a problemática de um é bem parecida com a problemática de outro, não é não? É.
Lembra daquele capítulo da obra de André Luiz, quando André Luiz vai receber um atendimento do orientador espiritual? Ele pediu, né, uma entrevista lá, e aí, quando ele chega lá, tem uma mulher. E ele fica meio chateadinho, né? Porque ele queria uma exclusiva com o orientador. E tinha uma senhora, e o orientador chama os dois, vem você e vem ela. E aí o orientador fala com ele, ou melhor, fala com ela, e aí o André Luiz percebe que tudo aquilo que o orientador está falando para ela atendia ao André Luiz. Então ele atendeu os dois ao mesmo tempo, porque a problemática básica dos dois era a mesma. Servia para os dois. É quando a gente vai assistir uma palestra pública e o palestrante começa a falar, aí você diz assim, nossa, isso foi para mim. Aí o que senta lá na fileira da frente pensa, isso foi para mim. Aí o que senta lá atrás diz assim, isso foi para mim. Aí todo o salão está pensando, isso foi para mim. Está pensando que o Espírito está falando só para ele. Não, a problemática o tema é para todos naquela noite. Porque todos que estão ali naquele dia estão necessitados daquela mensagem. Entendeu? Então, ela diz aqui, não podendo e nem necessitando, manifestarem-se todos. Um é designado para isto. Os demais companheiros em problemas e sofrimentos beneficiam-se, ouvindo as palavras do doutrinador e igualmente recebem as vibrações amorosas dos presentes. Como exemplo do trabalho acima mencionado, apresentamos 2 casos. Certa noite, aqui eu vou pedir a ajuda de vocês, na reunião de desobsessão em que trabalhávamos, comunicou-se um espírito que havia partido em plena juventude. Havia sido estudante de engenharia em Belo Horizonte e desencarnara dirigindo seu automóvel, o prêmio que recebera ser aprovado no vestibular, quando voltava da universidade onde cursava o primeiro ano. O doutrinador confortou e esclareceu o jovem com palavras repletas de carinho. O esclarecimento foi ouvido simultaneamente por um grupo, olha aí, o esclarecimento foi ouvido simultaneamente por um grupo de jovens presentes, todos desencarnados na faixa etária de 16 a 23 anos, aproximadamente. A presença desse grupo foi pressentida por todos, o que motivou uma homogeneidade comum de vibrações. Foi uma noite belíssima e de grande aproveitamento espiritual, em que a caridade e o amor iluminaram o ambiente. Então, houve uma mensagem para um grupo de jovens. E entre eles estava um, né, que havia sofrido esse acidente. O doutrinador falou diretamente com esse jovem, que morreu no acidente de carro, que tinha sido presente do pai, né? Mas havia um outro grupo de jovens que se beneficiou desse esclarecimento. Agora eu vou pedir, o Beto daqui de Petrópolis, vai ler o primeiro e segundo parágrafo do primeiro e segundo parágrafo do segundo caso. O Beto aí do Rio vai ler o terceiro e o quarto. E a Verinha Eckert vai ler o restante, tá, Verinha? Então, vamos lá. 1, 2, o Beto daqui, 3, 4, o Alberto, e a Verinha lê. A Verinha leu, peraí, 1, 2, 3, 4. A Verinha leu 5. A Verinha leu 5 e a Ana Constantino leu o último, que é o sexto. Vamos lá. Segundo caso, certa ocasião, comunicaram-se 3 espíritos que tinham uma problemática em relação ao aborto. As comunicações, uma em seguida à outra, eram todas vinculadas ao assunto. A primeira delas foi a de um médico que, enquanto encarnado, dedicara-se a fazer abortos. Apresentou-se muito perturbado, perseguido por vários espíritos. Acusava a si mesmo de criminoso e sentia-se aterrorizado com os próprios atos. Estava arrependido, dizia sem cessar, e tinha muito medo dos que os perseguiam. O segundo comunicado... Não, agora é o Alberto. Desculpa.
O segundo comunicante foi uma mulher. Acusava o médico, a quem perseguia, desejosa de vingar-se. Explicou ter morrido em suas mãos, quando este tentava provocar-lhe a interrupção de uma gravidez. Estava atormentada pelo remorso dessa ação e pelo ódio que nutria pelo médico. Bom, Ambos foram esclarecidos e retiraram-se bastante reconfortados. Agora é Verinha. A terceira entidade era também uma mulher. Veio para apoiar e estimular o nosso trabalho. Já possuía bastante conhecimento sobre a vida espiritual e trabalhava muito, principalmente ajudando a combater a ideia e a prática do aborto. Ela mesma, em sua última existência, havia cometido esse crime quando da gestação do seu 6º filho. Sendo pobre e lutando com dificuldades de toda ordem, ao engravidar pela 6ª vez, desorientou-se e provocou o aborto, do qual se arrependeu imediatamente. Jamais se perdoara e daí para frente sofreu duplamente, carregando o peso do remorso. Teve uma existência longa de muitas lutas e desencarnou após prolongada moléstia. No plano espiritual, encontrou-se com aquele que seria seu 6º filho e teve um grande abalo ao certificar-se de que era um ente muito querido ao seu coração e que iria reencarnar com a finalidade de ajudá-la. Ele havia perdoado, mas ela, inconformada com o fato, não conseguia, até então, perdoar a si mesma. Dedicou-se, por isso, ao trabalho de preservação da vida, ao mesmo tempo em que faz parte de um grupo de atendentes ou enfermeiros dedicados a socorrer os que praticam esse delito e jazem no remorso e no desespero. Estava conosco naquela noite, acompanhando vários espíritos comprometidos por este crime. Agora é Ana Constantino, é Ana Constantino. Ah, tá. Foi um belo trabalho e, uma vez mais, emocionamo-nos antes as lições maravilhosas que recebemos na reuniões de desobsessão. Então, gente, olha só uma coisa. Eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês, só rapidinho, tá? Só para mostrar rapidinho. Eu acho que vocês estão vendo, não estão vendo? Sim. Esse livro que está aqui será um livro que a gente vai começar a estudar logo assim que a gente terminar de estudar o livro da Sueli Caldas Schubert, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, Terezinha Oliveira. Esse livro da Terezinha Oliveira, ele vai nos ajudar muito, tá? No aprendizado, porque vai ser sexta-feira, aqui, ó, 16 horas, sexta-feira. E o livro dos médios vai ser sexta-feira, 5h15. Mas esse livro da Terezinha, conversando, vocês estão vendo? Na reunião mediúnica, com os espíritos na reunião mediúnica, que vai ser sexta-feira, 16 horas, esse livro ele vai trazer vários depoimentos, casos, porque através desses casos a gente vai ter um aprendizado muito maior. Olha 2 casos aqui interessantes. Né? Está quase acabando, eu acho que mais um mês, mais ou menos, a gente deve terminar o estudo dessa obra. Então, e é importante a gente analisar casos diferentes, que nós tivemos 2 casos diferentes. Um caso de um rapaz que não devia estar feliz, devia estar bastante revoltado, porque ele passou para a faculdade, ganhou de presente no carro. No primeiro ano que ele estava fazendo universidade, ele sofreu um acidente, morreu.
Então, a espiritualidade, né, trazia o consolo para ele. E vários espíritos jovens estavam lá. Jovens de 16 a 23 anos. Quantos desses jovens podiam estar revoltados? Poxa, eu morri no auge, começando a vida. Então, a orientação para ele. Nesse caso aqui, nós pegamos o quê? Pegamos o caso de um médico que praticava o aborto, né? Mostrando a situação que ele se encontrava no plano espiritual. Agora, né, arrependido, mas se sentindo aterrorizado por obsessores, tinha medo dos que os perseguiam. Pegamos uma mulher, né? Também ela morreu durante o aborto, a prática do aborto, acusava o médico. Outro caso dessa mulher que já tinha 5 filhos. Aí, na 6ª gravidez, ela, desequilibrada, cansada, não devia ter uma boa situação, fez o aborto. E analisando o seguinte, cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Então, a gente vai percebendo o quê? Como é importante a gente conhecer esses casos que chegam à casa espírita, o depoimento dos espíritos. Então, nesse livro da Terezinha Oliveira, que nós vamos começar a estudar assim que terminarmos de estudar o Obsessão e Desobsessão, ela vai nos dar essa oportunidade. Porque na primeira parte do livro ela fala sobre a reunião mediúnica e depois ela vai começar a apresentar os casos muito interessantes para nos ajudar, quem trabalha com a doutrinação. É um livro muito bom para estudar. E a Terezinha é um espetáculo. Ela é simples, direta e de um conhecimento fantástico. Já desencarnou a companheira, mas o conhecimento dela é fantástico. E depois, 5h15, nós vamos ter o estudo de um livro dos médiuns, né? Então, que vai consolidar o nosso conhecimento. Vamos aqui a essa outra parte. A ação do mundo espiritual, um quadro de rara beleza. E nossa equipe de desobsessão, equipe que trabalhava a Suelica do Schubert, que também já desencarnou. Estávamos realizando há algumas semanas determinado trabalho com um grupo de entidades bastante endurecidas, olha o detalhe, bastante endurecidas e muito cultas. Aí que fica difícil. Sendo muito culto, aí a coisa fica mais complicada do que se fosse um espírito que não tivesse tanta cultura. As comunicações se sucediam e os obsessores apresentavam-se como perseguidores do movimento espírita. A cada reunião, os doutrinadores desdobravam-se em argumentações elucidativas, buscando mostrar a toda a falange a real situação em que se encontrava em virtude dos erros cometidos. Usaram vários tipos de abordagem e notou-se que, após algumas semanas, as energias desses infelizes irmãos começaram a decrescer. Já não tinham mais tanta veemência, e os argumentos que usavam eram totalmente sobrepujados pela palavra firme dos doutrinadores, toda ela baseada no Evangelho. Olha aí. Então, esses doutrinadores usavam vários tipos de abordagens. E depois de algumas semanas, aquela dureza desses espíritos começou a diminuir. Eles já não tinham mais tanta veemência e os argumentos que usavam eram totalmente sobrepujados pela palavra firme dos doutrinadores, toda ela baseada no Evangelho. Olha como é importante o estudo do Evangelho para quem trabalha na reunião de desobsessão. É o estudo do Evangelho e o estudo do livro dos médiuns. Não é leitura, não é ler o livro dos médiuns, é estudar. Assim o Evangelho. Finalmente, uma noite, os 2 mais rebeldes daquele grupo e frios sentiram-se tocados. Os esclarecimentos, que a cada sessão se aprofundavam mais no cerne da problemática, aqui no cerne da problemática. Eu estou me perdi aqui. E apresentavam, dessa vez, atingiram o auge. Foi quando um dos obsessores, afinal, plenamente conscientizado
do mal praticado e do estado lamentável em que se encontrava, sentiu-se desorientado no fim de suas forças, aflito e com uma sensação de sufocamento insuportável. Em sofrimento, disse estar sedento e pediu água. Nesse momento, o mentor dos trabalhos interveio e, por nosso intermédio, começou lentamente a descrever a passagem em que Jesus, no poço de Jacó, oferece à mulher samaritana água viva, aquela que realmente descedenta por todo o sempre. Então, ele estava sedento, mas não era de água, era de carinho, de atenção, de esclarecimento. Né? Ele estava sedento dessa água viva. À medida que ia descrevendo a cena, começou a se formar um deslumbrante quadro fluídico. Olha o trabalho dos espíritos arquitetos, um deslumbrante quadro fluídico, com a reprodução do encontro do mestre com a mulher de Samaria, né? Então, a gente pode imaginar que aquela cena, eu pelo menos estou com ela na cabeça, do poço e Jesus e a mulher sentados, um do lado do outro no poço, né? Este painel, suspenso no ar, acima de nossas cabeças, reproduzia a passagem evangélica, estando o Senhor sentado junto ao poço e a samaritana com um cântaro nas mãos, de pé ao seu lado. A tela tinha um movimento, cor e luz, qual se fosse uma cena cinematográfica. Parecia real, viva, tanto que tivemos a sensação de também ser parte integrante da paisagem. E que sentíamos até mesmo a brisa suave e amena, enquanto víamos o céu com os matizes de entardecer. Isso tudo é trabalho dos espíritos arquitetos. Formar, né, aquele quadro fluídico para sensibilizar aqueles espíritos, né, muito endurecidos e cultos, deveriam ser materialistas, inimigos da doutrina espírita. Cada um, olha só, viu e sentiu o quadro à sua maneira. Então, cada um viu o quadro à sua maneira. Desnecessário dizer da emoção que invadiu a todos. Choravam os espíritos comunicantes. Bem assim nós, os encarnados, que sentimos as lágrimas descer pelas faces tomadas de inovidável unção. Então, os companheiros lá do grupo Ivon Costa choravam, estavam chorando também, emocionados com aquilo, né? Tanta beleza e grandiosidade levou-nos a um estado espiritual poucas vezes sentido, e do qual não desejávamos sair. Sentíamos-nos espiritualmente ajoelhados, pois parece-nos impossível outra atitude diante das maravilhas que o mundo maior nos oferece. Enquanto as entidades eram levadas pelos amigos espirituais, aqueles espíritos duros, cultos, né? Inimigos da doutrina espírita, o quadro foi se esvanecendo aos poucos, tal como a fumaça se desfaz no ar. Jamais esqueceremos essa noite sublime. Olha o trabalho maravilhoso. E lembrando, como disse o nosso companheiro Efigênio Vitor, no livro de suas psicofônicas, ele falou aqui, ó, ele disse aqui, eu voltei lá, na semana passada, onde ele diz assim, ó, informa-nos ainda que, havendo um grupo de pessoas com centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, possibilitando a formação de vasto reservatório de plasma sutilíssimo, utilizado pelos trabalhadores mencionados, são os espíritos arquitetos, na criação de formas, pensamentos, constituindo paisagens, telas, painéis movimentados com imagens temporariamente vivas, criadas após pesquisa sobre o passado dos comunicantes que devam ser aparados. E durante o horário da reunião, formam-se assim jardins, hospitais, templos, escolas, quadros, espelhos ectoplásmicos e outros recursos que façam
os irmãos necessitados, e esses eram muito necessitados, recordarem-se do seu passado. Com essas providências feitas de modo tão cuidadoso, é possível sensibilizar tais corações, favorecendo a compreensão imprescindível. Foi o que eles fizeram com esses espíritos aqui, endurecidos, cultos, perseguidores do movimento espírita. Apresentaram para eles esses quadros maravilhosos dessa passagem de Jesus e a mulher samaritana no poço lá de Jacó, para sensibilizá-los, tá? Da melhor forma possível, para que eles pudessem, né, abandonar aos poucos, é claro, né, essa situação que se encontravam. Isso é um trabalho extraordinário, gente. E o trabalho que aquele que está na reunião vai ajudar na realização, porque serão esses trabalhadores os que irão doar a energia necessária para que se formem esses quadros, né? Essas telas. Então, nós precisamos estar muito bem equilibrados para poder doar o melhor de nós mesmos para que se forme tudo isso, para ajudar esses espíritos tão necessitados. Então, é um trabalho extraordinário. Eu trouxe aqui para a gente compartilhar um texto do livro Intercâmbio Mediúnico, tá? Capítulo 6. Capítulo 6 do Intercâmbio Mediúnico é de Divaldo Pereira Franco, esse espírito, se eu não me engano, Divaldo Pereira Franco é o médium, se eu não me engano, é o Viana de Carvalho, eu acho que é o Viana de Carvalho, se não for, você me desculpe, mas eu acho que é o Viana de Carvalho, que é o espírito. Daí nós devemos ter até aqui esse livro. E nesse capítulo 6, o espírito diz assim: o Evangelho de Jesus, em toda a sua profundidade, ainda é o melhor tratado para as alienações. Olha só. O Evangelho de Jesus, em toda a sua profundidade, ainda é o melhor tratado para as alienações, sejam as que dizem respeito à esfera dos homens, dos encarnados, ou a que se reporta ao mundo da imortalidade. É o caso aqui desses espíritos. Oi. É do João Cleofa, gente, desculpe. É Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito João Cleofa. É Cleofas, tem um acento, não é, né? Cleofas. Ele que é no O? Aqui é no Cleópatra. É no O? Então é Cleofas. Eu não sei a dúvida aqui. Então tá. João Cleofas. Tá. Ele que é o espírito, não é o Viana de Carvalho, não. Porque o Viana de Carvalho também tem obras lindas sobre obsessão e desobsessão, mas é o João Cleofas. Então, ele está dizendo que o Evangelho de Jesus, em toda a sua profundidade, ainda é o melhor tratado para as alienações, seja aos que dizem respeito a nós, espíritos encarnados, ou aos desencarnados, ao mundo da imortalidade, onde pululam, quando fala pululam, quer dizer, tem muito desencarnados nos mais diversos estados de padecimentos espirituais. Tá? Então, você vai encontrar no plano espiritual muito espírito desequilibrado, muito espírito sofredor. O esclarecimento forjado no interesse pela renovação dos aflitos foi o que foi feito aqui nesses casos que a Sueli traz para a gente, que ainda, né, pela renovação dos espíritos aflitos, que ainda se... Olha, isso aqui que ela diz é muito importante. O esclarecimento forjado do interesse pela renovação dos aflitos para ajudar os espíritos sofredores, que ainda se apegam aos despojos materiais, ao corpo físico, após transporem a caminhada da sepultura. Não é mesmo?
né? Não é mesmo, né? Cleofas, né? Então é João Cleofas, é isso aí. É a aduana da sepultura. Tem um caráter que não pode ser esquecido nem adiado, que a aduana, né, é onde você, quando vai para outro país, né, você chega lá com a bagagem, o pessoal tem que olhar a bagagem. Esse termo aduana eu usava muito lá em Mato Grosso, quando a gente ia atravessar a fronteira, ia para o Paraguai, qualquer coisa assim, falava muito, é aduana. É um termo muito usado lá. Então, ele fala, né, e esse esclarecimento onde a gente usa o evangelho, né, como recurso, é o que melhor faz efeito para ajudar esses espíritos muito sofredores, tá? Então tem um caráter que não pode ser esquecido nem adiado. É com tal valioso recurso que os nobres labores desobsessivos constituem investimento expressivo, transformação da psicosfera dos homens na Terra, porquanto, sendo o mundo espiritual das causas, desde que se lhe modifique a estrutura moral espiritual dos habitantes, certamente as futuras reencarnações se farão dentro de um esquema de ordem e harmonia, já que as pesadas cargas da emoção desajustadas estarão diluídas e sofrendo alterações positivas. Então, se você faz um trabalho, né, de atendimento baseado no Evangelho do Senhor, com esses espíritos altamente desequilibrados, que já se encontram desencarnados, nós poderíamos ajudar a modificar a estrutura moral, espiritual desses habitantes do além. Certamente, no futuro, quando eles reencarnarem, estarão numa melhor situação espiritual. Entendeu? Então, as próximas gerações da Terra estarão mais harmonizadas. Daí a importância do estudo do Evangelho. E aqui na nossa casa, nós fazemos o estudo do Evangelho vamos dizer assim, uma tarefa que a gente não abre mão. Quarta-feira a gente tem o Evangelho com a Carmen. Quinta-feira tem o estudo das obras da Bela Rodrigues, com a Denise. E quando nós terminarmos de estudar o livro Emmanuel, na quarta-feira, às 19h40, nós vamos começar a estudar o livro O Sermão do Monte, com o Cláudio Fajardo. Então, nós vamos ter o Evangelho 3 vezes na semana. Quarta-feira, dose dupla. Evangelho segundo o Espiritismo e o Sermão do Monte. E quinta-feira, Primícia do Reino com a Amélia Rodrigues. Aqui está explicado o porquê. Esse é o porquê. Porque, como disse o João Cleofas, o Evangelho de Jesus, em toda a sua profundidade, ainda é o melhor tratado para as alienações, para o tratamento das doenças espirituais. Então, tratando os espíritos, os desencarnados, desequilibrados, como eles irão reencarnar no futuro, eles chegarão aqui em melhores condições espirituais. E as próximas gerações, né, estarão em situações melhores, como ele diz aqui, ó, já que as pesadas cargas da emoção desajustada estarão diluídas, porque eles foram doutrinados através do Evangelho e sofrendo alterações positivas. Aí prossegue aqui o amigo espiritual. Transformemos desse modo o nosso intercâmbio socorrista de natureza mediúnica, é a doutrinação, numa feliz terapêutica de espírito a espírito, em que a palavra luz penetre o mundo entenebrecido. Palavra luz é a palavra do Evangelho, tá? Penetre o mundo entenebrecido de cada consciência atormentada no além. Então, ele está dizendo que toda consciência atormentada é um mundo entenebrecido. E a clarifique de esperança, conseguindo a transformação que arranque da ignorância o réprobo
e o leva à casa de saúde em que se refaz, retemperando-lhe o ânimo e preparando para os futuros cometimentos, para as futuras reencarnações, né? Assim, atendendo aos nossos irmãos em sofrimento, né? Porque com certeza esses espíritos estão altamente sofridos, já que o trabalho de socorro ao nosocômio significa é um hospital, tá? É uma clínica. Assim, era muito comum usar a palavra nosocômio. É um hospital, é um atendimento mais voltado às pessoas em desequilíbrio. Assim, atendendo aos nossos irmãos em sofrimento, já que o trabalho de socorro ao nosocômio, imenso, que é o planeta dizendo que o planeta Terra é um grande hospital para atender os espíritos em desequilíbrio. Claro, nós somos um planeta de provas e expiações, não é? Então, assim, atendendo aos nossos irmãos em sofrimento, já que o trabalho de socorro ao nosocômio imenso, que é o planeta Terra, terrestre, é forma de nos atendermos a nós mesmos. Porque quando eu ajudo na elevação do outro, eu estou ajudando na minha própria elevação. Né? Lembra que Jesus falou? Fazei ao próximo o que gostaria que te fizessem, a cada um segundo as suas obras. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo para ti mesmo. Esses três ensinamentos aí, ó, é certo, né? É aquilo que realmente a gente deve fazer. É forma de nos atendermos a nós mesmos, produzamos uma ativa renovação espiritual em prol de uma elevada economia mental com vistas à humanidade inteira. Então, ele nos convida a uma ativa, o João Cleofas, a uma ativa renovação espiritual em prol de uma elevada economia mental com vistas à humanidade inteira. Então, nós podemos colaborar com toda a humanidade. Mas, para que esse tratamento se faça, é preciso que nós façamos um estudo profundo, contínuo, do Evangelho do Senhor. Tá? Porque sem o Evangelho ficará muito difícil termos certos argumentos para podermos conversar, esclarecer alguns espíritos, como ela disse, né? Aqueles mais renitentes. E muitas vezes é através do Evangelho que você vai encontrar, né? Como ela disse aqui ao final do segundo parágrafo, dessa segunda parte aqui, Ação do Mundo Espiritual, um quadro de rara beleza. Ao final do segundo parágrafo, ela diz assim, ó, já não tinham mais tanta veemência, e os argumentos que eles usavam, os espíritos, eram totalmente desmontados, sobrepujados pela palavra firme dos doutrinadores, toda ela baseada no Evangelho. Tá? Então, porque eles eram cultos endurecidos. Então, deviam ser juízes, advogados, filósofos, né? Pessoas que tinham aquela bagagem intelectual. E quando eles vinham com esses argumentos, os doutrinadores desmontavam o argumento deles com a palavra do Evangelho, que desmonta qualquer coisa, mas ela precisa ser muito bem colocada. Eu gostaria de ouvir de alguns de vocês, principalmente aqueles que trabalham com mesa mediúnica, alguma coisinha aí antes da gente encerrar nossa aula da aula de hoje. Muitas vezes a nossa ignorância sobre esse trabalho da espiritualidade, a gente acha, passado, que é tudo mágico, que é tudo possível, que tudo que corresponde à espiritualidade acontece com um passe de mágica, que não tem esforço, não tem trabalho. Essa é a ideia ignorante que a gente tem a respeito da espiritualidade. Que qualquer coisa dá-se um jeito, entendeu?
do tipo da disciplina, da assiduidade, do interesse pelo estudo. Fica tudo assim num plano que, se não der, sabe, eles dão um jeito. Dá-se um jeito. Perfeito. Não é bem assim, não. Né? Não é bem. Porque o trabalho que eles realizam é muito sério. Muito sério. Com essas obras, é por isso que tem que estudar, não tem outra forma. Essas obras nos colocam a real ideia do que acontece no outro plano, que não tem brincadeira, é trabalho sério, é esforço, sabe? É disciplina, né? Estudo, enfim, Então, dedicação. Então, dedicação. Não, porque... Pode falar. Então, sobre o que os arquitetos, eu achei essa parte maravilhosa. Os espíritos arquitetos, eles montam. É assim que a gente não entende. Bom, se é um plano espiritual, então tem matéria, tem prédio, como é que é isso? Como é que isso se processa? Não é? Isso parece uma invenção, mas não, é real. Eles montam as universidades, montam os espaços com planta, com tudo que a gente tem aqui, justamente para que nós, espíritos desencarnados, quando formos, né, sentirmos em casa, sentirmos no nosso ambiente. E eles montam tudo isso, claro, que com a nossa energia, enfim, todas aquelas questões que a gente já sabe. Mas é uma coisa muito perfeita, assim, eu fico assim abismada. Quanto mais a gente estuda, a gente fica assim, meu Deus do céu, o quanto que a gente precisa melhorar cada dia mais, estudando, conhecendo enfim, nos curvarmos a esse trabalho maravilhoso que a espiritualidade faz. Sim. E todo o objetivo de ajudar aquele que necessita. Sim. Esse é o objetivo. Fala, Ana. Então, essa questão aí dos espíritos arquitetos, né? É quando vai induzir, né, o espírito para tirar ele de um ambiente, né, que ele não está bem, né? Às vezes tem muitos que estão lá no lixo, e aí vai induzindo ele para sair daquele ambiente que ele está, para ir para um ambiente melhor, e aí é onde que os espíritos vão atuando e eles vão enxergando outro ambiente melhor, né? E também a cristalização mental, né? Porque muitos desses espíritos estão com a mente cristalizada. Então, é para desmontar tudo isso, né? A monoideia. Então, essas cristalizações, eles usam de todos os recursos que nós podemos imaginar e que não podemos imaginar para auxiliar aqueles espíritos a mudarem o seu padrão mental, o seu padrão vibratório. E são espíritos que muitas vezes estão nessa situação há séculos, até mesmo milênios, como nós já vimos na erraticidade, naquela famosa item, né? Que, se eu não me engano, é 224, né, Carmen? Aquela questão que quanto tempo o espírito... Sim. É 224, né? 224, ele diz aqui, ó, para encerrar, capítulo 6 da vida espírita, espíritos errantes, que é a alma no intervalo das encarnações, o livro dos espíritos, que é a alma no intervalo das encarnações. Aí eles respondem, espírito errante, que aspira ao novo destino que espera. Aí na 224A, é aqui que está o negócio, 224A. Tá, vamos até botar aqui, ó, 224 e 224A, espíritos errantes. Essa questão é que é a questão delicada. Eles perguntam, quanto podem durar esses intervalos? Quanto tempo o espírito pode ficar entre uma encarnação e outra? Aí eles respondem na 224A.
desde algumas horas, o espírito desencarna, daqui a 2, 3 horas pode reencarnar novamente, até alguns milhares de séculos. Fazendo as contas, milhares de séculos. Um século tem 100 anos. Um século tem 100 anos. Eles falaram de milhares de séculos. Aí ele vai dizer, propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade. Não há limite. Pode ser 10 minutos para reencarnar novamente, como pode ser milhares e milhares e milhares de séculos. Até porque o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. Tá? Então, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Um dia ele acaba. A pessoa vai reencarnar. Cedo ou tarde, o espírito, cedo ou tarde, esse tarde pode ser milhares de séculos, tá? Esse tarde aqui pode ser milhares de séculos. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Aí vem a 224b. Essa duração depende da vontade do espírito? Esses milhares de séculos? Ou 10 minutos? Ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição. Processo educativo, que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. E a 225 também é ótima, né? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Dizem não. Porquanto há espíritos errantes, estão os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria, tá? Então, 226, só para fechar, poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm o de reencarnar. Errante é aquele que ainda precisa reencarnar para aprender, para crescer, para evoluir. Aqueles que ainda têm problemas morais a resolverem. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Saiu dos puros, todo mundo na situação de vida errante, né? É lógico que, às vezes, tem um espírito muito, muito evoluído, que ele não precisa mais reencarnar para resolver questões morais. Aí ele vem em missão. Mas a grande maioria é espírito errante. E, muitas vezes, num trabalho desse de desobsessão, chegam espíritos que estão há muito tempo desencarnados, nessa situação de errante, passando por dificuldades muito intensas. Muito intensas. É lógico que, antes de chegar à mesa mediúnica, eles são tratados das reuniões da espiritualidade, para tomar aquele banho, né? Aquele banho para aliviar um pouco as energias, para depois chegarem até nós. Então, às vezes, eles chegam em situações muito difíceis, e o médium tem que estar muito bem preparado, como toda equipe, e com o evangelho ali, na mão, e na mente, e no coração, para ajudar esses espíritos a se melhorarem, a crescerem. E fazendo isso, você está ajudando a si próprio também, né? Então, gente, eu acho que ficou bem clara a mensagem, né? Bem clara a mensagem. Desde quarta-feira, no capítulo 27 de Emmanuel, lembra? Lá do item 27.4, não esquecerei jamais aquele item. Ali também não foi
E do livro Nascer e Renascer de Emmanuel, lembra? Que eu acho que era capítulo 40. Eu tenho que tirar dúvida desse capítulo aí do Nascer e Renascer, aonde nos trazem informações muito, que esses estudos estão se encadeando aí, né? E nos ajudam muito nesse esclarecimento. E aqui, com a Sueli fechando esse tema. Semana que vem, vai ser, hoje são 27, né? Hoje são 26. Dia 3, iremos para o capítulo O Sono durante as Reuniões. Será que alguém aqui sente sono durante as reuniões? Nós vamos falar sobre isso. O sono. Tem gente que tem tanto sono que chega a bater a cabeça na mesa. Sério, gente. Né? O sono nas reuniões. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que tanto tem nos ajudado, porque essas mensagens que eles estão trazendo para a gente aqui não é para os outros, não, é para a gente. Primeiramente é para a gente, né? Então, só temos a agradecer a Deus, esses espíritos amigos, a nossa irmã Sueli Caldas Jubas, que já se encontra no plano espiritual, Terezinha Oliveira, João Cleofas, e são aqueles que estão também nos ajudando e muito, para que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais, tá bom? 5h30, 5h35. Nós vamos dar uma folguinha de mais 5 minutinhos. A gente retorna para estudar o livro Qualidade da Prática Mediúnica, que também está encerrando. Assim que ele terminar, a gente vai começar a estudar o livro dos médiuns. E vai ser o novo horário, 5h15, o livro dos médiuns. 5h15, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos dar uma paradinha aqui.